Oi, pessoal do oitavo período, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo esteja saudável, esteja se cuidando, vocês e suas famílias, e juntos torcendo para que essa situação se resolva, né? E que tudo melhore. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder a gente tirar algumas dúvidas que ficaram a respeito da minha questão do uso de flúor na odontopediatria. Eu notei que quase todo mundo foi muito bem na prova, pelo menos na minha questão, só que eu senti que a maioria das pessoas tinham pequenos erros, algumas pequenas dúvidas, e aí eu achei melhor que a gente pudesse conversar sobre isso, para ficar bem esclarecido, a questão principalmente, e vocês poderem ir melhor ainda na prova final, tá? Não ficar nenhuma dúvida sobre o uso do flúor na odontopediatria. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser me mandar lá através da plataforma ou através da representante da turma de vocês, eu dou as ordens também, ok? Então, eu resolvi abrir aqui a questão da prova para a gente ler juntos e poder debater juntos, certo? Então, a questão lá falava da seguinte maneira, era a última questão, né? E falava, a criança com 2 anos de idade, sem alterações sistêmicas, compareceu com sua responsável ao consultório odontopediátrico. Em consulta inicial, a mãe relatou a seguinte queixa: dentes estragados por cárie. Na anamnese, constatou-se que a criança fazia uso de mamadeira com leite adoçado 5 vezes ao dia e que a escovação era feita pela própria criança uma vez ao dia com um dentifrício infantil sem flúor. No exame clínico, observou-se que os dentes 51, 52, 61 e 62 encontravam-se com lesões cariosas extensas, comprometendo as suas faces vestibulares. Diante dessa situação, descreva as orientações que devem ser direcionadas à mãe e qual o tratamento inicial que deverá ser proposto para que a doença cárie seja controlada ou paralisada antes de se realizar a reabilitação bucal dessa criança. Então, quando a gente volta lá na aula, vou abrir aqui para vocês, na aula, né, no PowerPoint, vocês lembram que eu falei sobre o uso de verniz de flúor, né, o verniz fluoretado ou flúor verniz, que é a principal indicação no caso dessa criança, tá? Então, vamos relembrar lá o caso, por exemplo, que eu passei para vocês, né, na aula, que foi esse caso aqui, de um bebê, que é um caso muito semelhante ao que eu relatei para vocês na questão, né? Então, ó, um caso clínico de um bebê de 2 anos com uso de mamadeira adoçada, que fazia higiene com um paninho. E no caso da questão de prova, eu falei com vocês que o bebê fazia escovação sozinho, a criança de 2 anos fazia escovação sozinha, com creme dental sem flúor. Então, por aí já começa o erro, né? Então, aqui a gente já consegue visualizar que a mãe fazia o uso de mamadeira com leite adoçado 5 vezes ao dia. Então, conforme a idade da criança, 2 anos, a gente já sabe que nessa idade a criança já está fazendo alimentação, já não faz uso só de mamadeira, né? A alimentação já foi introduzida, então que essa mãe deve, né, já com um certo atraso, fazer a remoção da mamadeira, que ela pode se tornar um hábito ruim, né? E acabar tendo mais outras complicações além da cárie, que é o que a gente está vendo aí que essa criança já tem. Então, como gabarito, pessoal, o que eu gostaria que vocês tivessem, né, respondido? Primeiramente, orientar responsável para que a mesma faça a escovação da criança com creme dental infantil fluoretado. Então, muitos de vocês colocaram assim, escovação supervisionada. Ok, escovação supervisionada é importante, mas supervisionar a criança escovando quer dizer que a mãe vai ficar junto, vai ajudar. E nessa idade, como eu deixei bem claro para vocês, é importante que a mãe faça a escovação para a criança. Então, uma criança de 2 anos, ela pode brincar, a mãe pode supervisionar, mas a escovação propriamente dita, aquela que vai realmente ter resultado, tem que ser feita pela mãe. E tem que ser o quê? Com creme dental infantil fluoretado, então dentifrício fluoretado, que no mínimo 1000 ppm, no mínimo, certo? De 2 a 3 vezes ao dia, como a maioria de vocês colocou, com pouca quantidade, de preferência equivalente a 1 grão de arroz cru, como a gente conversou lá na aula, né? A outra orientação é importante fazer a remoção ou diminuição da mamadeira, principalmente porque ela é adoçada,
né? E principalmente remoção da mamadeira noturna, porque se a criança mama 5 vezes ao dia, provavelmente ela está mamando antes de dormir, ela está mamando de madrugada, e a gente sabe que essa mãe não vai fazer escovação. Então, é orientar a mãe sobre o perigo dessa mamada sem escovação, principalmente adoçada, e junto com as orientações, orientar a mãe sobre a dieta, né? Pedir para a mãe que faça uma dieta menos cariogênica, quer dizer o quê? Menos uso de açúcar possível. Sem contar que até os 2 anos de idade, o que a gente recomenda e preconiza é que a criança não faça o uso de açúcar, principalmente açúcar refinado, açúcar cristal, que ela só tenha contato com açúcar natural dos alimentos. Então, orientar a mãe sobre essa questão também é muito importante, não só para a saúde bucal, mas para a saúde geral, né? E aí, de orientação que a gente teria para passar é isso. E como tratamento, eu vi que alguns colegas se confundiram, colocaram fazer profilaxia e aplicação de flúor gel ou gel de verniz. Então, vamos lembrar, pessoal, que flúor gel é uma coisa, flúor mousse é outra coisa e flúor verniz ou verniz fluoretado é outra coisa. E como a criança tem só 2 anos de idade, vocês lembram que a indicação do flúor verniz é super importante nessa idade, porque é um flúor mais pegajoso, é um flúor, né, verniz que não vai escoar, então não tem risco da criança deglutir. E aí deve ser feito o quê? Um tratamento inicial de profilaxia, de preferência com pedra, pomes e água, e não pasta profilática. Depois da profilaxia profissional, fazer a aplicação do flúor verniz profissional, né, do flúor gel, do flúor verniz fluoretado ou do verniz fluoretado, que é com um microbrush, né, fazer a secagem dos dentes, aplicar e depois gotejar uma gotinha de água sobre esse verniz. Vários colegas de vocês colocou esse passo a passo direitinho. E aí o protocolo é uma fluoroterapia intensiva para a gente fazer a paralisação ou controle da doença cárie através do quê? Uma aplicação de flúor verniz, uma vez por semana, durante 4 semanas consecutivas, para a gente conseguir fazer essa paralisação, essa inativar, né? Inativar as lesões cariosas antes de pensar no tratamento reabilitador. Então, tomem muito cuidado para vocês não confundirem escovação supervisionada com escovação feita pela mãe, que é o indicado nesse caso. Tomem cuidado com as questões de quantidade de pasta e pelo menos 1000 ppm de flúor, que é o que a gente preconiza e recomenda. Orientação sempre de dieta, né? E redução da mamada, ou remover a mamada, principalmente porque a criança já tem 2 anos. E como final, o tratamento da criança com flúor verniz, né? Ou verniz fluoretado, e não gel, e não mousse, pela idade da criança. E fazer o quê? As 4 aplicações, né? Seguidas uma vez por semana. Certinho, pessoal? Então, era isso que eu tinha para revisar com vocês. Eu espero que tenha ficado bem claro. Se alguém tiver mais alguma dúvida nessa questão do flúor verniz ou em outra qualquer questão sobre flúor na odontopediatria, entre em contato comigo. Eu fico aguardando qualquer dúvida ou pergunta. Tá bem? Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Bons estudos e boa prova.